precisamos relembrar algumas coisas das nossas vidas. O nosso resgate, desde o momento da nossa conversão, e muitas vezes passa-se o tempo e a gente vai se esquecendo de tudo aquilo e vai se deixando enredar muitas vezes pelas situações, pelas circunstâncias do velho homem e outras vezes as pessoas não têm o discernimento, o conhecimento daquilo que a palavra de Deus nos revela e deixa se enganar pela religiosidade. E precisamos também ter sempre em mente a semente do Evangelho. O porquê precisamos da salvação, o porquê precisamos obedecer ao Senhor e pregar o Evangelho, ter conteúdo de pregação. Então, nessa manhã, eu gostaria de estar confrontando esses dois aspectos: o caminho do homem e o caminho de Deus. São caminhos diferentes. O caminho do homem, ele é todo errado. Não tem nada que se aproveita do caminho do homem. O caminho de Deus, ele requer de nós alguns aspectos de suma importância, senão não estaremos nele. Então eu gostaria de essa manhã estar refletindo com os irmãos esses aspectos, de maneira a estarmos relembrando alguns pontos, esclarecendo outros e nos apropriando de um conhecimento necessário para levar uma mensagem poderosa da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa. Muitas vezes somos nós que não produzimos os resultados necessários. Esses dias na aula eu estava comentando a esse respeito e fiz uma ilustração. No tempo que eu era garoto, eu acompanhava o futebol, né? Pelo rádio. E no rádio, o melhor jogador de campo ganhava um rádio no final. O motorrádio. Não sei quantos lembram disso. Era isso. Era considerado o melhor rádio da época. Agora, se você pegar o melhor rádio da época e colocar uma pilha fraca, não adianta ser o melhor rádio. Não vai transmitir, não vai comunicar, não vai trazer os efeitos. O rádio é a palavra de Deus. A pilha somos nós. Então não adianta a palavra de Deus ser poderosa se a pilha é fraca. Porque o poder está na palavra, não está em nós. Agora, se nós não nos revestirmos, se nós não nos alimentarmos com a palavra de Deus, se nós não tivermos o conhecimento dela para ser transmitido, não basta a Bíblia estar debaixo do braço. Ela vai continuar debaixo do braço. Então eu gostaria de uma atenção especial dos irmãos nesses tópicos aqui, para que cada um de nós possa ser essa pilha que não venha inibir o resultado da boa mensagem. Então vamos começar pelo primeiro ponto. O caminho do homem é o quê? Fútil, é sem Deus, sem esperança, inferior ao caminho de Deus, desprezível, só religioso e caminho de morte. Vamos ver cada tópico desse aqui. Romanos, capítulo 1, versículo 28. É fútil. Futilidades. Eu gostaria que você visualizasse os textos e estivesse meditando um pouquinho na sua vida, se não tem sido uma vida fútil.
E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, essa não é a versão. Mexeu na versão, hein? Não, mudou a versão. Porque senão me complica. Eu estudei uma versão, depois chega e vai ter outros textos aí. Revista atualizada. Isto. Aí. Isto. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Meus irmãos, prestem atenção em informações importantes que estamos tendo aqui. Os homens que estão no seu caminho, eles desprezam o conhecimento de Deus. Esse é o natural. E o próprio Deus, por isso, os entrega uma disposição mental reprovável. A disposição mental reprovável fica da parte deles, para praticarem coisas inconvenientes, futilidades. 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores. 30. Caluniadores, aborrecidos de Deus, veja só, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Esse é o ser humano. Esta pessoa, esse potencial, continua dentro de mim e de você. Porque ainda somos carne. E a carne milita contra o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Então, cuidado no alimentar a carne, que é isso que vai colher. Mas aqui está falando do estado natural do homem. Note só. O crente, ele tem duas naturezas. O incrédulo tem uma só. Essa aqui. E é com isso que nós estamos lidando. Versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, eles sabem que estão errados. Eles conhecem a condenação de Deus. De que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Essa é a nossa sociedade. Por isso que a nossa sociedade é desta maneira. Porque é uma sociedade perdida, é uma sociedade sem Deus. E essa é a razão porque nós devemos enxergar exatamente, este é o ser humano que precisa ser resgatado. O caminho do homem é sem Deus. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Não aceita. Isso faz parte da natureza dele. Porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Certa vez, eu trabalhava em vendas, eu estava num supermercado e tomando um cafezinho com o dono do supermercado. E ele me questionando o que eu fazia aos finais de semana. Eu vou na igreja de manhã, vou na igreja de noite. Mas ele me questionou, você é louco? O que você ganha com isso? Exatamente isso. Para eles é loucura. E eles não podem entender. Está vendo? O homem natural não aceita as coisas. Porque são loucura. E não pode entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente. Agora, se o espírito delas está mortificado,
está desconectado da comunhão com Deus, não tem como entender. Então, observe, aqui nós temos que mostrar no evangelismo qual é a condição da pessoa, para depois mostrar a solução, o caminho de Deus. O caminho do homem é sem esperança. Romanos 3, esse tem que saber de cor, 10. Como está escrito, não há justo? Nenhum sequer. 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Notem, aqui ele está reafirmando o que acabamos de ver. Não há quem entenda a Deus. O homem natural não entende. Não há quem busque a Deus. Note como existe um esclarecimento para uma doutrina que é observada de maneira errada. Muitos dizem que as pessoas têm o poder de decisão, têm o arbítrio, o livre-arbítrio. O incrédulo não tem arbítrio, meus irmãos, porque ele não entende. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, eles não buscam a Deus. Mesmo que eles falem, não, eu busco a Deus do meu jeito, lá em casa, eu oro no meu quarto, eu leio a Bíblia todo dia. Ele está mentindo para ele mesmo. 12. Todos, notem, todos, não é alguns, todos se extraviaram. Todos estão no caminho do homem. Todos estão condenados. Todos estão mortos. A uma se fizeram inúteis. No Éden, a raça está contaminada. Não há quem faça o bem. Com isso, cai por terra toda a doutrina romanista, toda a base espírita, tudo aquilo que é mérito para o homem. Não tem salvação meritória. O homem não é salvo por seus méritos. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Sabe aquela pessoa que você acha que é tão boa, mas não crê em Jesus? Essa pessoa não é Jesus. Ela parece tão boa, é porque você não conhece as motivações dela. Porque não há nenhum sequer. O caminho do homem é inferior ao caminho de Deus. Isaías 55, verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Notem, os textos que nós vimos aqui de Romanos, tudo mais, mostrou que está no pensamento do homem. E não são os pensamentos de Deus. Os caminhos do homem não é o caminho de Deus. 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O natural não tem como entender isso. Mas essa é a condição dele. O caminho do homem é desprezível. Provérbios 14, 2. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Caminho de Deus, caminho do homem. O caminho do homem, ele é só religioso, é só aparência, é só religiosidade. Oséias 6, 6. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus
mais do que holocaustos. Notem, aqui nós estamos Oséias, Antigo Testamento, sistema sacrificial de Israel. Pois misericórdia quero. Misericórdia tem a ver com o amor leal de Deus. O que ele quer é um relacionamento de amor leal e fiel. E não sacrifício. Não adiantava eles ir lá e sacrificar cordeirinhos. E o conhecimento de Deus, e conhece a Deus como? Pela palavra, mais do que holocaustos, do que derramar de sangue. Ele não quer cerimônia, ele não quer ritos, ele não quer liturgias, ele quer culto, ele quer adoração, ele deseja culto. O caminho do homem é de morte. Efésios 2, 1. Ele, o Senhor, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, a igreja de Éfeso recebeu vida quando? Quando creu. E como que estava a vida dela antes? Eram mortos em delitos e pecados. O salário do pecado é a morte. 2. Nos quais andastes outrora, nos caminhos de delitos e pecados, segundo o curso deste mundo, da maneira como vive esse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, Satanás. 3. Entre os quais todos nós andamos outrora, inclusive o próprio apóstolo Paulo se coloca dentro disso. Segundo as inclinações da nossa carne, para o pecado, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, que são inferiores ao pensamento de Deus, que são fúteis. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, todos debaixo da ira de Deus. Essa é a condição do ser humano. Por isso ele precisa ser resgatado, porque essa é a condição. Então, quando você for colocar isso pela palavra de Deus, é uma arma espiritual. Ore. Ore para que o véu seja tirado dos olhos daquele que está recebendo a palavra. Para que os ouvidos sejam destampados, ele ouça a voz do Espírito. Muito bem. E o caminho de Deus? Como entrar nele? Como fazer parte desse caminho? Primeiro, precisamos reconhecer o amor de Deus. Texto conhecido, João 3,16. Anote os textos aí. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Deus, para que todo, no singular, o que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Deus, o amor de Deus foi com relação ao quê? Ao mundo. E de tal maneira que deu Jesus, o Filho unigênito, gerado pelo Espírito Santo, para que todo indivíduo que crê não pereça, porque está debaixo da ira de Deus, mas tenha vida eterna. 1 João 4, nesse tópico. Nisto consiste o amor. Nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Meus irmãos, veja aqui a questão do livre-arbítrio. Quem escolheu Deus? Foi Deus. Nisso consiste o amor. Quem amou primeiro? Deus. Não em que nós tenhamos amado Deus, não fomos nós, não. Mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciação vem de propiciatório,
a tampa da Arca da Aliança, aonde era colocado o sangue em favor da nação de Israel. Então aqui está falando de ele ser propício ao pecador, como propiciação pelos nossos pecados, ou seja, pagando o preço. Sem derramamento de sangue não tem perdão de pecados. Então o caminho de Deus, ele está em reconhecer o amor de Deus, que é revelado em Jesus Cristo. João 14,6, quem sabe de cor? Gente, precisamos afiar mais essa espada. João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. E a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é vai ao Pai, vem. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Geralmente fala vai, né? Está errado. Romanos 5,8. Eu devia pedir para vocês recitar esse outro também, tá? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi a ação dele. Não é a ação do pecador. É a ação do Senhor sempre. É Ele que alcança. Como que estavam os membros da igreja de Éfeso? Mortos em seus delitos e pecados. Morto tem ação? Não tem. É o Senhor que vai lá e resgata. É exatamente isso. Cristo morrido, sendo nós ainda pecadores, mortos, não existe ação em morto. E esse sacrifício de Jesus, ele foi aceito pelo Pai em nosso favor. Romanos 4, 25. O qual Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Note que são dois atos na obra de Cristo. Ele morreu, derramou sangue para fazer o quê? Por causa das nossas transgressões, do pecado. E ressuscitou, segundo ato, por causa do que? Da nossa justificação. Então nós somos perdoados e justificados. Foi tirado a condenação do pecado, o salário do pecado é a morte, e nos deu vida eterna. Tá? Transgressão, justificação. Ok? Para que pela fé que é produzida, como que a fé é produzida? Pela palavra. Aqui é a fonte. Aqui é a semente da salvação. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Aqui está a fonte. Por isso, no evangelismo, não adianta você ficar falando, argumentando. É Bíblia, é palavra de Deus. A semente da salvação é a Bíblia, não é a sua palavra. Não é. Ah, não, mas é muito importante o testemunho. Gente, o testemunho é como se fosse uma cunha. Você está ganhando a atenção da pessoa para ouvir a palavra. Testemunho não evangeliza ninguém. É a palavra de Deus que evangeliza. Tá? Lógico que é importante o testemunho, porque se for um mau testemunho, a pessoa não vai querer te ouvir. Né? Tudo isso para quê? Para que nós venhamos a ouvir a voz do bom pastor, que é Cristo. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Como que ele conhece as ovelhas? Porque ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo. 28. Eu lhes dou a vida eterna. Não são elas que encontram.
jamais perecerão. Opa, meus irmãos, quando que elas vão perecer? Uma ovelha perde a salvação? Nunca. Nunca. Quem diz que perde não está lendo a Bíblia. Jamais. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém toma da mão dele. 29. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo. É o pai que deu a ovelha. E da mão do meu pai ninguém pode arrebatar. Ninguém tira. 30. Eu e o pai somos um. Reconhecer o amor de Deus. Ok? Muito bem. Crer no Senhor Jesus. Vamos lá. Crer no Senhor Jesus. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Meus irmãos, olha a sequência desse texto. Está exatamente como estamos vendo nos demais textos. Em verdade vos digo, chamou a atenção. Quem ouve a minha palavra? Qual que é a semente da salvação? A palavra. Quem ouve e crê naquele que me enviou, em Jesus, tem a vida eterna. Não é tem vida. Tem vida eterna. Não entra em juízo, não vai para o juízo final, mas passou da morte para a vida. Nasceu de novo. Capítulo 8, verso 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, note, maiúsculo, que Jesus é Deus, morrereis nos vossos pecados. Por isso, todo o testemunho de Jeová está indo para o inferno. Por isso que todo espírita está indo para o inferno, porque eles não creem que Jesus é Deus, que Ele é o sou. Precisamos então crer no Senhor Jesus, que como Cordeiro de Deus, sacrificou-se pelos pecadores, de uma vez por todas, uma única vez, para que pela fé se tornasse aceitáveis, nos tornasse nós aceitáveis ao Pai. Vamos ver isso. Hebreus 10, versículo 12. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Uma única oferta. Por que eu estou ressaltando isso? Porque missa quer dizer sacrifício. Toda missa estão sacrificando Jesus. Isso é antibíblico. Está aqui. Uma única oferta. 15. Aí você foi no... Você foi lá, estava no 14? Vai no 12. Era do 12 ao 14. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. O único sacrifício, ele já está à destra de Deus. Ele não está na hóstia. Ele está à destra de Deus. Ele não está no crucifixo. Ele está à destra de Deus. Ele não está na manjedoura. Ele está à destra de Deus. Ele não está no colo de Maria. Ele está à destra de Deus. 13. Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Na segunda vinda vai acontecer isso aí. Acabamos de estudar isso.
O caminho de Deus, reconhecer o amor de Deus e crer no Senhor Jesus. Somente no Senhor Jesus. E basta. Arrepender-se. Esse é um ponto importante, gente. Porque hoje em dia o evangelismo está falho. Venha como você estiver e permaneça como você estiver. O pessoal já escreve até na porta da igreja: aqui não precisa vir santo não, venha do jeito que você está. E continue. Arrepender-se. Lucas, capítulo 15, verso 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? 5. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. 6. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. A ovelha, ela nasce perdida, mas ela foi escolhida desde antes da fundação do mundo. E ela precisa ser encontrada. E o Senhor é que está em busca. E a ovelha, muitas vezes, ela é rebelde, ela resiste à palavra de Deus, resiste ao chamado, mas ela acaba se dobrando. 7. Digo-vos assim, que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, porque já são resgatados. Há maior júbilo no céu por um que se arrependa do que por 99 aqui reunidos. Que esses já são dele. Arrependimento. Atos, capítulo 2, versículo 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que está acontecendo aqui? Pentecostes, Pedro pregando, uma multidão de judeus, os mesmos que 50 dias antes gritavam: crucificam. Os mesmos. Eles ouvem a palavra, ouvindo essas coisas, a pregação de Pedro, o coração deles foi tocado. O que faremos, irmãos? É a pergunta, já que eles crucificaram o Messias. 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Muitas vezes, vocês vão encontrar isso pelo caminho. Tem pessoas que você fala de Jesus, e elas falam: não, você está certo, mas eu preciso ainda acertar algumas coisas na minha vida. Eu cometi certos pecados, estou em certas circunstâncias, que eu preciso resolver primeiro. Ele quer resolver o que ele não tem condições ou capacidade de resolver. E aqui, quer maior pecado do que esse? Crucificar o Messias. E qual foi a solução? Arrependei-vos. Qual é a solução? Continua sendo até hoje? Arrependei-vos. A mesma. Capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Vocês estão percebendo a importância do arrependimento? O grande problema é que muita gente está se tornando crente sem arrependimento, ou seja, não é crente. Parece crente,
fala como crente, veste-se como crente, vem no culto como crente, canta como crente, põe a Bíblia debaixo do braço como crente, mas nunca foi crente. Porque nunca houve arrependimento. Isso exige o quê? Uma mudança radical de pensamento. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso vem o quê? Da convicção do pecado. Agora eu pergunto para você. Você viu esta mudança em você, na sua vida? Você, meu amigo da internet, você viu essa mudança na sua vida? Houve transformação da maneira de você pensar, de você sentir, de você enxergar, de você planejar a sua vida, de estabelecer as prioridades da sua vida. Meus irmãos, e quem cresce na fé e na comunhão do Senhor, ele vai se anulando e Jesus vai tomando o senhorio da sua vida, até o ponto da pessoa não ter mais vontade própria e o prazer dela ser a vontade de Deus. Esse é o alvo. Mas se isso não está acontecendo com você, estamos diante de um problema muito sério. E o problema pode ser mais sério que você pensa: a distância entre o inferno e o céu. Quarto aspecto: decisão sincera. A pessoa chega diante de todos esses aspectos e ela tem que tomar uma decisão. Note que eu estou chamando decisão, não estou chamando conversão. Ela decide-se por Cristo. Mas note que até aqui Cristo fez tudo. Ele se fez homem, ele se sacrificou, ele ressuscitou, ele envia o Espírito Santo, ele que se revela, ele que é o pastor, ele que chama. A obra é só dele. E deve ser dessa maneira mesmo. Romanos 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, notem, começa uma condicional, se sim, se não. Se com a tua boca confessares a Jesus como seu Senhor, seu Deus, Deus em primeiro lugar, e em teu coração, com sinceridade, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a decisão que eu estou falando. Com isso, nós devemos ser recebidos pelo Senhor Jesus. Se fizermos isso de maneira sincera. Então essa é a decisão. E com isso a gente se torna o quê? Filho de Deus. Vamos lembrar que a humanidade é o quê? Filhos do diabo. Para quem não sabe, o ser humano é filho do diabo. João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, o Verbo, o Senhor Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eram filhos do diabo e se receberam poder para se tornar filhos de Deus. A saber, quem são esses? Os que creem no seu nome. Creem no seu nome. 1 João, capítulo 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ele é selado pelo Espírito Santo. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Estão vendo? Tem filhos de Deus e filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça,
Justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então, esse é o ponto. Como que são manifestos os filhos de Deus, filhos do diabo? Pela maneira de viver. Pelo fruto se conhece a árvore. Só que tem algumas árvores, tipo trigo e joio, que são tão parecidos. O joio, você olha, parece trigo, o trigo parece joio. E muitas vezes nós não temos condições de identificar esses. Mas o Senhor tem. E Ele vai identificar no arrebatamento. Porque só o trigo é tomado e o joio fica. Ele vai fazer a separação. Capítulo 5 de 1 João, versículo 12. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Gente, quer algo mais objetivo do que isso? Não tem como. Por último, Romanos 8, 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Como você sabe que você é filho de Deus? O próprio Deus vai dar essa certeza para você. Na pessoa do Espírito Santo. 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Deus, o Pai, é o nosso Pai. E Cristo, o Filho, é nosso irmão. E somos herdeiros do Deus, Senhor do Universo. Se com Ele sofremos, que foi a primeira vinda, também com Ele seremos glorificados. Ele já está glorificado. Por isso, nós já estamos ressuscitados e assentados à destra do Pai. Porque cremos no Senhor Jesus e somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Se cremos. Se somos filhos. Tá? Tenha um se aqui. Ó. Se somos filhos. Eu gostaria de encerrar com uma pergunta. Em qual caminho você está? O caminho do homem ou o caminho de Deus? Qual caminho você está? O caminho do homem ou o caminho de Deus? Lembre-se, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Amém. Ok. Vamos ficar em pé, vamos orar. Gabriela, pode fazer essa oração? Senhor, agradecemos essa rica oportunidade de mais uma vez reunidos no nome do Senhor Jesus para ouvirmos a Tua palavra, aprender mais da Tua palavra, Senhor, porque somos necessitados. Que essa palavra venha nos edificar, venha edificar a nossa fé, nos confrontar, Senhor. Que a cada dia possamos ser melhores na presença de Deus. Possamos ser melhores também em nossos lares, com nossos amigos, com as pessoas ao nosso redor, falando sempre do amor do Senhor, Pai, porque o Senhor é bom para nós. Nós agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por todas as bênçãos e por mais uma vez ouvir essa palavra, que essa palavra possa entrar em nossas mentes, em nossos corações, para que possamos ser edificados nela. Tudo isso pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Que o amor de Deus o Pai, amor, Senhor, manifesto e comprovado na entrega de seu Filho, Senhor Jesus, que tem derramado superabundante graça em nossas vidas. Sim, Senhor. E se faz presente em nós através de Deus, o Espírito Santo, para nos consolar,
nos ensinar e nos guardar até o dia do seu resgate. Que assim possa ser com cada um de nós, a tua igreja, hoje